Bem, gente, dando continuidade aí à nossa análise da imagem, vamos aí para as perguntas que estão sendo feitas na quarta questão. Lá na alternativa A da quarta questão está dizendo o seguinte: o que está sendo combinado entre os personagens principais das imagens? Quais são os personagens principais? Este personagem aqui, que é o rei, né? E o cavalheiro. Certo? Então, o que tá acontecendo? Como foi dito aí na quarta questão, essa é uma cerimônia de homenagem e o teor dela é um juramento de fidelidade entre um vassalo e um suzerano. Quem é o suzerano? Nessa questão aqui, o suzerano é o rei. Quem é o vassalo? É o cavalheiro. Então, por que acontece essa cerimônia, né? Por que se tem o que é o vassalo, o que é o suzerano? Então, o suzerano, ele é aquele que doa o pedaço de terra, né? Naquele período, poucas pessoas tinham grandes territórios, grandes territórios, digamos assim, e para facilitar o processo de administração desses territórios, eles começaram a doar partes dos seus territórios para outras pessoas, geralmente pessoas do mesmo meio social deles, que eram nobres. Então doava-se para um outro cavalheiro, que geralmente os cavaleiros naquela época eram da nobreza, ok? Então, finalizando aí só essa alternativa A: o suzerano, rei; o vassalo, o cavalheiro. O vassalo, ele jurava fidelidade àquele rei em troca de um pedaço de terra dele. Agora, na letra B está pedindo: relacione a prática representada ao lado com o governo de Carlos Magno. Então, se vocês retornaram lá no conteúdo para responder esse exercício, vocês vão ver que é no período de administração de Carlos Magno que se começa essa prática de cerimônia de homenagem, ou seja, de entrega de territórios para outros nobres, certo? Então, vou colocar a resposta aqui para que a gente continue a nossa correção. Tá aí a resposta, né? Agora a gente vai partir para a quinta questão. A quinta questão ainda é relacionada a essa questão do juramento de fidelidade, né? Da homenagem. A partir do juramento de fidelidade, o suzerano e o vassalo passavam a ter obrigações um para com o outro. Monte uma ficha no caderno seguindo o roteiro. Então, qual era a obrigação do vassalo? Qual era a obrigação do suzerano? Então vamos lá. A obrigação do vassalo era o seguinte: ele tinha que ajudar militarmente aquele que estava o doando a terra, que no caso era o suzerano. Além disso, tinha um outro detalhe: ele tinha que ajudar financeiramente falando o suzerano vamos supor, no casamento da filha desse suzerano. Outro detalhe também, no período em que o filho do suzerano já estava, né, se preparando para se tornar um militar, um soldado, ele tinha que ajudar também, né, o vassalo, ele tinha que ajudar também na compra do armamento dessas pessoas. Porque lembrando para vocês, gente, vocês têm que colocar isso bem na cabeça. Depois a gente vai também continuar com essas aulas para vocês entenderem bastante essa questão de organização do feudalismo. O que ocorre? Naquele período, essas pessoas aí da nobreza, elas tinham como obrigatoriedade principal lutar, certo? Defender seus territórios. Então, sendo assim, uma das obrigações dos nobres era justamente se preparar militarmente. Então, para que eles se preparassem militarmente, eles tinham que ter uma armação adequada. E aí o vassalo era responsável